Dia, tarde, noite, seja o que for, seja muito bem-vindo. Este é o primeiro episódio do podcast Ponto de Fala. Sim, estamos no ar finalmente, sempre trazendo pontos de vista que merecem um ponto de fala. Aqui sempre você vai encontrar um bate-papo com pessoas que estão fazendo a diferença no nosso mundo, na sociedade, quer seja de uma maneira ampla ou em pequenas comunidades, enfim, pessoas que de fato estão aqui e se movimentando para termos um mundo melhor. E a gente não poderia começar de uma maneira melhor do que ter aqui com a gente hoje. E eu fico muito feliz em trazê-lo aqui, e para mim é um privilégio de fato. Eduardo Marinho, seja muito bem-vindo ao primeiro ponto de fala. Rapaz, você não sabe o quão orgulhoso eu estou de estar dividindo uma tela contigo. Rapaz, é o primeiro, mano. Muita É o honra, hein? primeiro. Pô, um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente aí, um abraço para você. Vamos nessa, Poxa, mano. Estamos aí para falar o óbvio, né? O óbvio. muito legal, cara. Muito legal ter você aqui com a gente. E como você gosta de se apresentar, Eduardo? Que até vi bastante entrevista sua, bastante documentário, que o pessoal fala, o pensador das ruas, o filósofo das ruas, e você ficou meio incomodado de se apresentar assim. Se você tivesse que se apresentar aqui para as pessoas, né? Se tivesse uma comunicação aqui para o mundo inteiro, como que você apresentaria o Eduardo Marinho? Velho, eu sou um artista, porque eu vivo de arte, né? Sobrevivo de arte há mais de 40 anos. E sempre expus minha arte na rua. Sempre. A vida inteira. Criei meus filhos e tudo. Fiquei velho fazendo arte e expondo na rua. Então me apresento como artista de rua. Isso de filósofo das ruas, né? Não, eu não me identifico. Né? Tá, Eu não estudei filosofia. Eu acho que o amor ao saber ele é inerente a qualquer ser que usa o pensamento. Né? Você se dedicar a questionar o que eu estou fazendo aqui, né? Que mundo é esse que eu estou, né? Que valores são esses, por que tudo é desse jeito. Eu acho que isso é inerente à existência. Né? Mas não me considero um filósofo. Sabe? Eu sou um artista de rua, vivo de arte e ponho tudo que eu penso, tudo que eu vejo, tudo que eu sinto na minha arte. Eu não faço arte para decorar, faço arte para questionar, né? sim. Para sensibilizar, para propor. Né? Uhum. Eu uso muito frases e tal, sempre usei muitas frases, pensamentos, questionando sempre uma sociedade que eu considero uma falcatrua, uma grande mentira, um grande engano, dominada por muito poucos, que contratam ótimas cabeças, que usam os meios de comunicação para criar mentalidades fúteis, superficiais, que acabam frustrando as pessoas no decorrer da vida. Sim. E, Eduardo, me conta uma coisa, e como que você vê, você não se considera um filósofo, um pensador de rua, mas como você está enxergando esse momento agora que, assim, realmente não tem como a gente não passar por um aplicativo, quer seja no Instagram, mesmo no TikTok, e ver alguma frase sua de impacto e muito inspiradora, né? Eu costumo dizer aqui em casa que quando a gente passa por um vídeo seu, um trecho de um vídeo seu, muda a nossa perspectiva para aquele dia, a gente começa a pensar diferente. Como que você vê esse movimento agora, você tão presente aí, agora nesse mundo digital? Rapaz, eu não sei interpretar, entendeu? Não sei interpretar. Porque o que eu digo é o que eu digo há muito tempo. Eu não assisto vídeo meu, por exemplo, eu acho chato. Porque eu já disse isso muitas vezes e continuo dizendo o que eu vejo, que está na minha cara. Eu acho que é tudo muito óbvio, mas as pessoas andam entorpecidas com o massacre midiático publicitário, né? Com esse jornalismo comprado. Uma empresa que produz jornalismo, a gente tem que levar em conta que, primeiro, ela é empresa. Então, o valor principal dela, o objetivo principal dela é o lucro, não é a verdade. Quando a verdade ameaça o lucro, ela é simplesmente omitida. Entendeu? Então, a gente vive um mundo enganoso, um mundo que cria os nossos pensamentos, cria os nossos valores de acordo com os interesses econômicos. Né? Eu Eu gosto. estava muito bem expondo meu trabalho lá em Santa Teresa na parede. Chegou um casal com a câmera, um microfone, começou a me fazer perguntas, como as pessoas que me compram fazem. E eu comecei a conversar com a câmera como eu converso com as pessoas, falando o que eu penso. E aí puseram na internet e a coisa voou. Depois chegou outra câmera e outra câmera. Pra você ter uma ideia, eu não mexo com TikTok, mano, nem sei como é que funciona. E eu já vi E tem muito frentista de vídeo lá, posto sim. Já vi frentista de posto
Falaram, cara, eu vi você no TikTok. Eu falei, nem sei o que é TikTok. Aí o cara veio com o celularzinho dele e me mostrou um vídeo, um pedacinho de uma fala minha no TikTok. Eu não sei interpretar, sabe? Uhum. Eu deixo para a espiritualidade, entendeu? Isso aí, Talvez a explicação esteja aí, né? eu não fiz nada para isso, Uhum. entendeu? Sim. Agora você falando da sociedade, né? E acho que vai muito, até compartilhando contigo, Eduardo, esse burnout que eu tive, depressão. A gente acaba nascendo e fazendo um monte de coisa, né? Toda a trajetória nossa de nascer, escola, você tem que agora ir para a faculdade, você tem que agora arrumar um trabalho, você tem que agora casar. A gente nasce ouvindo você tem que, e você tem que ser alguém, né? O que é esse alguém que a gente tem que ser? Eu comecei a me questionar, eu não posso ser eu mesmo? Onde vai parar isso, Eduardo? As pessoas vão parar para fazer essa reflexão ou vai ter que acontecer de repente, uma pandemia mental para as pessoas abrirem consciência disso? Tem gente que percebe, mano, que são exceções à regra. Eu acho que um dia isso vai estar percebido, mas por enquanto a gente está percebendo a articulação que cria os pensamentos e os valores. Eu fui seguindo Você Tem Que até a faculdade. Quando eu cheguei na faculdade, eu falei assim, bom, daqui para frente eu vou estar na vida no mundo, né? Daqui para frente eu estou determinando o meu caminho. E eu não via sentido na vida. Aqueles sentidos todos que me apontavam como elogiáveis, como apreciáveis, não me satisfaziam. Então, eu larguei a faculdade, mano. E fui procurar um sentido. Foi o que eu disse na época. Vou procurar um sentido para a vida, porque essa vida aí não faz sentido. O que estava programado para mim? Eu nasci numa classe média, que se tornou classe média alta à medida que meu pai foi sendo promovido lá nos postos do Exército. Então, o que se esperava de mim? Que eu mantivesse aquele padrão, né? Que eu fosse sócio de clube, que eu tivesse um emprego, claro, um curso superior, um emprego bem remunerado, uma empregada doméstica. E eu já estava percebendo que eu estava, na minha classe, se usufruía da sabotagem social da maioria da população. Porque o Estado tem a obrigação constitucional de garantir uma boa educação para todos, mas ele não cumpre essa lei constitucional. A escola pública ela é programada para criar mão de obra barata. Né? Então eu percebia que eu usufruía da sacanagem social e que o meu destino seria seguir usufruindo dessa injustiça. E eu não via sentido nisso, isso me angustiava. E eu dizia para mim mesmo, deve ter algum sentido maior na vida. Até porque a vida acaba. Tem que ter algum sentido. E quando eu estava na faculdade, eu estava na angústia plena, né? Total. Daqui para frente eu estou definindo o meu destino. E esse destino que eu estou vendo, eu não quero. Então eu larguei a faculdade, peguei minha mochila, botei nas costas e peguei a estrada. Fui viajar de carona, fui passar necessidade, fui dormir no papelão. A família ajudou bastante, porque cortou relações comigo, né? Passei 2 meses debatendo com os mais velhos, e a última coisa que eu ouvi foi: você para nós é um filho morto. Olha só. Se você sair por essa porta, ainda apelaram para minha covardia, né? Se você sair por essa porta, você não faz parte mais da família. Se ficar doente, vai para a saúde pública. Isso é uma ameaça. Nossa Se for Senhora. preso, vai ficar em cana, não tem advogado para você. Não nos procure nunca mais. Então, quando eu peguei a estrada, eu peguei sabendo que não tinha retorno e que não tinha mais nenhum apoio. Estava solto no mundo. Mas eu precisava achar um sentido para a minha vida. E é engraçado, porque quando eu comecei a viajar, comecei a pegar carona, dormir em acostamento, vender brinquinho em puteiro, andar com caminhoneiro, eu não senti mais falta de um sentido na vida. Eu não senti como se achei um sentido para a vida. Eu não pensei isso. Simplesmente sumiu aquela sensação de vida sem sentido. Não ficou claro que eu tinha encontrado um sentido, porque na verdade eu não tinha. Mas a vida ficou muito interessante. A vida ficou cheia de histórias. Eu comecei a ver realidades que eu não via. Eu comecei a ouvir histórias que eu não sabia, de situações que eu nem concebia. Então a minha vida ficou rica. Apesar de eu estar dormindo no papelão, apesar de eu estar ameaçado pelas forças de segurança,
apesar de eu ter virado suspeito, né? Estranho, apesar do preconceito todo, do desprezo que eu passei a ver no olhar das pessoas mais abastadas, a vida ficou muito rica. Então eu estava satisfeito. E fui seguindo, fui seguindo. Eu tinha Para situar, desistido. para Eu situar tinha, o tempo, Eduardo, isso faz quantos anos? isso foi em 1980. Tá. Eu desisti da universidade porque, quando eu entrei na universidade, eu fiquei encantado, porque pela primeira vez eu podia conversar sobre as injustiças da sociedade. Porque antes disso, incomodava. As pessoas que me cercavam, amigos, família, ninguém queria falar sobre isso. Eu era chato. Então eu ficava quieto, eu irritava, falando de injustiça, falando da exploração, sabe, do faxineiro, da empregada. Eu era chato para essas pessoas, então eu não falava. Quando eu cheguei na universidade, eu vi discussões a respeito das injustiças sociais. Fiquei encantado, mas durou 3 meses para eu me desencantar, porque eu percebi que as pessoas se agrupavam em grupos ideologicamente diferentes, linhas, né, trotskistas, marxistas, leninistas, stalinistas, anarquistas, e ficavam brigando entre si dentro da universidade. Eu dizia, essa rapaziada não vai sair daqui. Esse pessoal não vai levar isso para o mundo. Essa galera daqui a uns anos está formada, vai sentar e vai se acomodar. E vai falar como eu já ouvi muitos mais velhos, isso naquela época, como eu já ouvi muitos mais velhos. No meu tempo também era revolucionário, acomodado. Então, dali não ia sair nenhum tipo de revolução, daí não ia sair nenhuma mudança social significativa, na minha visão. Então, eu percebi, ninguém pode mudar o mundo. Mas se eu não posso mudar o mundo, eu posso mudar a minha vida. Eu vou atrás de um sentido. Eu nem sei se existe um sentido para a vida, mas ou eu vou encontrar, ou eu vou morrer procurando. E aí peguei minhas coisas e fui para a rua. E aí sumiu essa sensação de não ter sentido na vida, apesar de eu não ter tido aquela luz, né? Achei o sentido para a minha vida. Não achei o sentido para a minha vida. Mas a falta de sentido desapareceu. E eu comecei a aprender muito. E me afastei dos universitários. Convivi com os mendigos, com os ladrões, com todo tipo de gente do submundo, velho. Eu descobri o submundo e vi que ele é muito numeroso e muito rico. E fui aprendendo. 2 anos depois eu casei com uma mulher que foi doida o suficiente para colar comigo. Eu disse para ela, ó, tudo que eu quero da vida tem que caber nessa mochila. Eu balancei minha mochila meio vazia, assim. Tudo que eu quero de material na vida tem que caber nessa mochila. O que não caber nessa mochila não me pertence, nem me interessa. E ela achou lindo e a gente casou e teve 3 filhos. E quando a gente começou a ter filho, eu comecei a ter que alugar casa, né, para morar. E comecei a me desenvolver no artesanato. E quando minha filha mais velha nasceu, eu já estava concluindo coisas a respeito das mentiras do mundo. E eu tinha necessidade de botar isso no meu trabalho. Eu preciso colocar isso no meu trabalho. Eu preciso botar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu estou vendo. E aí descobri a gravura em metal, que você pega uma chapa de metal, pinta com a tinta anticorrosiva, mergulha no corrosivo e o metal fica em relevo, com frases, desenhos e tal. E aí eu comecei a me realizar fazendo gravura em metal, em brochinhos, e vendendo. E isso mudou meu público, porque até ali eu só fazia brinquinho, pulseira e colar. Tinha feito macramê, mas só peças decorativas. Quando eu comecei a colocar pensamento, o público mudou. E eu vendendo nos bares e tal, eu percebia que vendia mais nos bares culturais, nos bares universitários, nos bares onde tinham pessoas mais reflexivas. Então, o meu meio se tornou o meio mais reflexivo. De repente, eu me percebi entre os universitários, os sindicalistas, os partidários, né? Eu me percebi assim, no meio da esquerda, mas na rua, não nos organismos de esquerda, nos bares, nas praças, nas praias, nas ruas, né? Comecei a conhecer gente que estava envolvida com lutas sociais. Esse era o meu público. Eu não me envolvia nessas lutas diretamente, não fazia parte de nenhum coletivo. Eu dizia, o meu coletivo é a humanidade. E aí descobri os sindicatos, as assembleias. E era bom ir para lá e vender, porque vendia, dava grana. Então eu comecei a ir.
E aí, de vez em quando, alguém falava, cara, você tem que se filiar ao nosso partido e tal. Eu dizia, não, já sou filiado à minha consciência. Isso me deu uma liberdade muito grande de transitar entre as várias vertentes da esquerda. Porque a esquerda, inegavelmente, é mais pensante. A direita não pensa, a direita usufrui. O que a direita pensa é o que convém. Né? A esquerda é mais questionadora, é mais, Sim, né? Apesar de ser arrogante, né? muitas Mas é uma vezes. arrogância acadêmica. O cara Sim, entra para a academia, se forma e sai convencido de que ele é um ser humano superior. Eu acho que o curso universitário não devia nunca ser chamado de curso superior, mano. Devia ser chamado de curso de responsabilidade social. Na porta da universidade devia ter um pórtico escrito assim: você está acessando conhecimentos que são direitos de toda a humanidade, mas são negados à grande maioria. Então você está adquirindo uma responsabilidade humana, social, com essa maioria. Mas isso não existe. O que se passa é que você é convencido de que você se torna uma pessoa superior. E a sociedade te confirma isso, até no tratamento. Você tem direito à prisão especial, por exemplo. é. Se você é doutor, você não é espancado pela polícia. Eu fui várias vezes, vi muita gente ser, mas não doutor. Opa, para, que o cara é doutor. Eu já vi o espancamento parar porque o cara no documento viu que o sujeito era doutor. Meu Estava Deus. comigo, era um químico. É. Agora, e essa responsabilidade social que deveria ter, acho que não só na faculdade, mas também na escola, acaba não existindo porque esses meios de educação, né, que foram estabelecidos pela sociedade meio que acabam criando competidores desde cedo, né? Então, desde a escola tem as notas para diferenciar quem que está melhor, quem que está pior. A mesma coisa na faculdade, você consegue um trabalho, você está no estágio, você tem que competir para ficar subindo em carreira e tudo mais. Esse excesso de competição que uma criança já se depara desde a escola e até a fase adulta como um todo, não acaba atrapalhando demais e não fazendo que as pessoas pensem e tenham essa responsabilidade social, Eduardo? Acaba atrapalhando, velho, a gente que tem um pensamento mais humanista. Porque para a sociedade interessa formar esse tipo de mentalidade. Entendeu? Isso aí é programado. Eu acho que isso aí é pensado. É preciso tornar as pessoas adversárias entre si, competidores, que aí você evita a solidariedade social. Isso é uma coisa implantada. O modelo de ensino que nós temos é um modelo empresarista. Ele não prepara seres humanos para se integrar na sociedade que busca harmonia. Ele prepara competidores para o mercado de trabalho. É interesse dos grandes endinheirados, dos podres de ricos, que têm a mídia e que dominam a política. Porque essa política partidária ela é toda infiltrada por poderes econômicos. As comunicações são dominadas por interesses econômicos. A ignorância é mantida porque interessa aos endinheirados manter essa ignorância, que assim é fácil você derrubar um governo, por exemplo, que está favorecendo os mais pobres, apesar de servir os bancos sempre. Governo que não serve os bancos não existe. Né? Quando existe, é criminalizado. Tem vários países aí que deixaram de servir aos interesses econômicos e são passados com ódio pela mídia. E você encontra pessoas com ódio desses países. Por quê? Porque tiraram do poder político, o poder econômico. Quando o PT foi eleito pela primeira vez, houve uma coletiva com José Genuíno, sabe? E foi engraçado, porque só tinha jornalista de empresa. E uma das jornalistas falou: agora que o PT chegou no poder, Genuíno levantou o dedo e falou: no poder não, chegou no governo. E aí a jornalista, pautada, né, pelo chefe dela, repetiu a pergunta trocando a palavra. Então, agora que o PT chegou no governo, eu teria perguntado: então o governo não é o poder? O que é o poder? Qual é o poder? Aonde está esse poder? Se o governo não é o poder, o que é o poder? Para a gente está claro, é o poder econômico. Mas para a população não está. A população ainda quer vencer na vida. Aliás, foi uma ideia que eu abandonei ainda antes da faculdade. Eu não quero vencer na vida. Eu quero viver. Porque quando você vence, vários perdem. Eu não vejo legitimidade, não me interessa uma vitória que causa um monte de derrotas. Né?
Não me interessa. Não estou na vida para vencer, estou na vida para viver. E eu quero me satisfazer com isso. Eu me satisfaço com isso sendo útil ao meu coletivo, de alguma forma. Nem que seja produzindo pensamentos, que era o que eu fazia com artesanato. Eu não tinha grandes pretensões com relação à sociedade. Eu sei que é um processo multimilenar, então não tinha muita pretensão. A minha pretensão era estar satisfeito com a minha vida. E eu só tinha satisfação com a minha vida produzindo pensamento, questionamento, fazendo as pessoas refletirem com o meu trabalho. Muito bom, Eduardo. Acho que é por aí mesmo que eu comecei a refletir, né? E essa frase que você diz, acho que é muito emblemática, né? Eu não quero ter essa sobrevida que me programaram. Eu quero viver, quero tentar absorver e, enfim, aproveitar o máximo que eu vou estar aqui, que é um período muito pequeno, né? Se a gente for pensar na realidade. Mas como que a gente desperta nas pessoas isso, Eduardo? Eu acho que isso já está tendo um movimento, um estalo social um pouco mais voltado a isso. Hoje a gente tem ferramentas que estão conseguindo, mesmo depois, até conversei com você antes, tardiamente conseguindo colocar a sua voz aí para tantas pessoas. Mas o que mais nós, como seres humanos, cidadãos aqui do nosso país, da nossa cidade, da nossa comunidade, como que a gente deixa um pouco mais fervoroso esse movimento das pessoas pensarem mais, que eu acho que é o que faz mais falta aí quando a gente tem que se deparar com política, governo, economia, etc. e tal. Rapaz, olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei. Eu não sei. Eu acho pretensioso você querer conscientizar as pessoas. É como se você dissesse assim: a minha consciência já chegou no ponto ideal. Agora eu vou conscientizar os demais. Eu estou trabalhando na minha consciência. E a consequência desse trabalho é o trabalho físico que eu faço no artesanato, agora na arte plástica. É uma produção de material reflexivo. Sabe? Eu não tenho a intenção de mudar o mundo, mas eu percebo que o mundo é mutação permanente. De vez em quando alguém, agora vai começar a mudar. Não, já começou a mudar desde que não tinha gente aqui, desde que não tinha vida no planeta, está tudo em mutação. A gente está num período que é de mutação. Eu quero participar dessa mutação de forma útil, mas eu não quero canalizar as massas, eu não quero conscientizar as pessoas, eu quero que as pessoas se conscientizem. E eu vejo que o meu trabalho, de acordo com a minha consciência, em busca da minha própria satisfação, está sendo útil para isso. As pessoas pegam o meu trabalho e refletem. Não todas, mas algumas que seja. Então, já estou sendo útil ao coletivo. Essas pessoas que querem conscientizar, elas estacionam, mano. Elas param num patamar arrogante. Eu quero conscientizar os de baixo. Mano, os de baixo têm uma sabedoria impressionante. Eu tive que descobrir isso convivendo com eles. Na mendicância ainda. Eu já percebi uma sabedoria que era muito diferente do saber. Eu acho que se... Eu já tive esse pensamento arrogante há muitos anos atrás. Se esses milhares de esquerdistas fossem conviver com a mendicância, fossem viver no meio das favelas, fossem viver de trabalho manual, fossem sofrer perseguição da Guarda Municipal, eles teriam sido muito mais úteis do que criando partidos que entram na favela para arrebanhar e tutelar, velho. Eles são condicionados a achar que quem não tem o curso universitário é inferior a eles. Eu participo de um processo coletivo muito maior do que a minha capacidade. Então, eu quero exercer a minha capacidade dentro do meu espaço. Se isso escapou da minha mão e voou pelas redes, não foi por iniciativa minha. Você não vê um vídeo que eu fale, dá um like, clica aí, compartilha. Não tem link para botar, não tem Pix, entendeu? É só uma questão de eu falar o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, que é o que eu faço há mais de 40 anos. Primeiro, através do artesanato, muitas vezes debaixo de desprezo, de ironia, de deboche, de repulsa, de suspeita, de descrédito. Muitas vezes eu vi o desprezo, mano, até chegar à primeira câmera.
me filmar, botar na internet, veio outra câmera, me filmou, botou na internet, me chamaram para fazer palestra, filmaram, botaram na internet. Aí começou a aparecer gente com um olhar que era de que eu era muito maior do que eu sou. Como se a vida me dissesse assim: ah, é? Você não se sentiu diminuído com todo esse desprezo que você viveu todos esses anos, não? Então toma um bocado de idolatria para ver se você não vai se sentir superior. Porque a fama é um perigo, mano. Eu convivi com famosos e são egos inflados, são como crianças mimadas, que querem tudo daquele jeito. Você acaba se sentindo superior. Então, do mesmo jeito que eu não me senti inferior com o desprezo, eu não me sinto superior com a veneração, com esse exagero de idolatria que está rolando. Eu não estou falando nada demais. Eu estou falando o que está na minha cara, que está na cara de todo mundo. Só que eu desacreditei dos valores da sociedade. Uma sociedade que me obriga a ver gente que nem lixo. Uma sociedade que me obriga a conviver com a fome. Quantas vezes eu fui abrigado em Tapera, mano? Eu fui abrigado em Palafita. Sabe? Eu vi gente dividir comigo assim um rango parco, sabe? Pobre, perigoso. E eu falava, cara, essas pessoas tinham direitos constitucionais que são desrespeitados. Esse Estado é uma organização criminosa que comete crimes constitucionais contra uma parcela enorme da população e a melhor parcela, porque as pessoas que sofrem, elas são mais solidárias, mano, são mais humildes. Eu fui muito recebido e fiquei muito agradecido e me revoltava com a sociedade de ver as dificuldades que essas pessoas encaravam. Com elegância, sem reclamação. Me encaravam e se demonstravam fortes. Ali eu percebi que eu estava entre as pessoas mais fortes com quem eu já tinha convivido. E, no entanto, a sociedade vê eles como lixo, como inferiores, como fracos. Eu, na minha infância, eu era instruído no sentido de que o pobre é o fraco. Foi convivendo que eu vi que não. O rico é que é o fraco. A força do rico é o pobre que banca. É a empregada doméstica que faz a comida, é o jardineiro, é o motorista, é o funcionário da empresa. Há uma dependência aí. Eu nunca vi um pobre se matar porque perdeu tudo que tinha. Eu mesmo perdi tudo que tinha na enchente de Petrópolis de 87 para 88. Tudo que eu tinha foi perdido lá. Morreu um monte de gente. Teve gente que perdeu a família. Não teve um suicídio, velho. Não teve um suicídio. E, no entanto, na Barra da Tijuca é comum você ver o empresário se suicidar porque foi à falência. Às vezes matar até a própria família. Aí quem é o fraco? Quem é o forte? O forte é o de baixo, só não tem consciência disso. É o alicerce da sociedade, é a parte mais forte da sociedade. Mas fica embaixo segurando a construção. Imóvel, inconsciente da sua força. Por isso não se movimenta. Porque se o alicerce se movimenta, a casa cai. E é preciso que essa casa social caia para a gente construir uma outra casa. Mais humana, menos perversa, menos injusta. E o interesse, né, da sociedade e daí desse sistema capitalista tão forte que a gente tem, Eduardo, é que se mantenham essas diferenças, né? Por Mano, exemplo, você está falando da sociedade como se fosse um todo. Não é. É um punhado. É uma sim, quantidade mínima de pessoas que tem muita, mas muita grana, muito poder. Domina a mídia, domina as comunicações. Como é que nós estamos num Estado democrático, mano, se as comunicações são empresariais? sim. Como é que nós estamos num Estado democrático se a lei constitucional que diz que o Estado tem a obrigação de garantir alimentação e moradia para todos os brasileiros não cumpre sua Constituição porque o poder econômico não deixa? Isso. É nesse ponto que eu queria chegar, Eduardo, porque, enfim, agora que eu me desliguei do mundo corporativo por completo, a gente começa a prestar mais atenção, porque antes é mais ou menos assim, você entra no carro, vai trabalhar, já vai resolvendo alguma coisa, já vai escutando o chefe te cobrando e etc e tal. Graças a Deus me livrei disso, e a gente começa a prestar mais atenção no mundo, o que é muito feio, muito horrível a gente não fazer isso anteriormente, mas enfim. Eu nunca vi tanta gente aqui em São Paulo, Eduardo, eu fiz 40 anos agora recentemente, criado aqui, cresci aqui, nunca vi tanta gente pedindo comida, passando fome a cada semáforo que você vai,
deitado a relento a cada esquina que você passa. E para mim sempre foi um contrassenso, porque sempre que a gente viaja aqui pelo interior, passa em qualquer estrada, a gente vê campos e campos de agricultura, produção de comida e tudo mais. E assim, não dá para entender por que se passa fome num país como o nosso, com tanta agricultura, por exemplo, para dar um exemplo assim, só de setor que poderia abastecer essas pessoas. Então não há um interesse que esse desequilíbrio, que essa diferença social continue? Claro, mano. Não há interesse em solucionar a miséria, a fome, o desabrigo. Não há interesse. Não há interesse nos que controlam a sociedade. Há um interesse nosso. Mas nós aqui convivemos com uma inconsciência muito grande. Porque nós temos uma educação de um modelo não humanista, empresarista. Nós temos as comunicações dominadas por empresas. Né? Nós não temos a informação verdadeira. Nós recebemos uma carga enorme de condicionamentos através do massacre publicitário, midiático, que é ideológico, que faz você pensar assim, como eu ouvi quando era criança, não pensa nisso, trata da sua vida. Ou seja, seja egoísta. Não pense na sociedade, não pense em justiça social, não pense na desarmonia. Isso sempre foi e sempre vai ser assim. Essa é a ideia que se passa. Essa é a ideia que se induz, que se implanta no inconsciente, com psicologia do inconsciente. Os caras contratam as melhores cabeças das melhores universidades, velho. São sociólogos, antropólogos, publicitários, marqueteiros, psicologia do inconsciente, psicologia de massa. É uma covardia, mano. Na prática permanente da compra de consciências. Você está na universidade, você acaba começando a entender o que acontece, mas aí você recebe muito elogio porque você é muito bom e você merece um salário estupidamente alto e você merece ser rico. O que é ser rico, mano? É você usufruir da injustiça social, você pegar um monte de pobre que tinha direito de se formar, que tinha direito de estar trabalhando no mesmo nível que você, e você pagar um salário mixaria que você jamais aceitaria para fazer o que eles fazem. O que é ser rico? O rico é uma ilha cercada de pobres por todos os lados. Se não tiver os pobres, ele não sabe o que fazer. Está arriscado de não saber fritar um ovo. Isso é uma coisa condicionada, é uma coisa implantada profundamente no inconsciente coletivo. Agora, existem grupos que se destacam. Sempre há exceções à regra, mano. Uma coisa que eu aprendi lá na Amazônia, mano, estava no meio dos garimpeiros, participando de uma refeição que eu fui convidado. Assim, uma refeição a céu aberto, perto da mata. E aí um garimpeiro me falou, eu perguntei assim, mas qual é a quantidade de ouro que se acha num garimpo, mano? Quanto barro você tem que tirar? Ele falou, é 2 toneladas de cascalho para achar 1 grama de ouro. Eu falei, cara, parece a humanidade. É 2 toneladas de cascalho para 1 grama de ouro. Ou seja, 1 tonelada de gente que pensa como é condicionado, não estou culpando essas pessoas, eu estou percebendo a realidade, para 1 grama de gente que questiona a realidade. Fica fácil, né? Perseguir esses. Só que hoje as exceções se multiplicaram. Lá na década de 80, eu lembro que quando alguém gostava do meu trabalho, falava, nossa, precisava de mais gente pensando assim. Eu dizia, nós somos exceções raras, mas a gente tem uma capacidade de multiplicação, de contaminação muito grande. Em breve seremos exceções numerosas. Ainda exceções, mas muito mais numerosas. Hoje eu acho que nós estamos nessa etapa. Há exceções muito mais numerosas. Há muitos grupos funcionando. Claro que leva tempo, não dá para você tomar o sistema de uma hora para outra. Isso não leva uma vida, isso leva gerações. Mano. Vamos levando, passando para os mais novos e tal. Teve um dia aí, há 2 anos atrás, eu participei da construção de um comitê cultural lá em Acari. Acari é um complexo de favelas plana que tem na zona oeste do Rio de Janeiro, zona norte e oeste. E eu frequentava lá. E um dia eu cheguei lá no Centro Cultural. E eram os 12 caras que administravam aquilo ali, né? Rapper, poeta, músico, grafiteiro, artistas, vários ali da favela, oriundos dali.
E estava todo mundo em função, cada um no seu serviço, e tinha um cara só, sentado na mesa. E várias pessoas, né? Os meninos da favela, as pessoas, jovens, crianças, ou jogando ping-pong, ou vendo vídeo, ou folheando as revistas, sei lá. Um monte de gente dentro do centro e ele calado, olhando para o nada. Quando eu entrei pela porta, ele falou: Porra, Eduardo, ainda bem que tu chegou. Senta aqui, velho. Eu preciso conversar com alguém que pensa. A favela é muito alienada, mano. As pessoas têm uma ideia muito midiática, é tudo lavagem cerebral. Como é que faz com um negócio desse? Falei, velho, poucos anos atrás, eu entrava numa favela e não encontrava ninguém reclamando de alienação. Hoje, em qualquer favela que eu vou, eu encontro. Exceções. Mas eu encontro gente reclamando de alienação. Antes não existia. Agora, tem um monte de cursinho pré-universitário, comunitário, em favela. Na época não existia. O processo está acontecendo. A gente não pode ter pressa. Todo mundo que eu vi com a pretensão de mudar o mundo desistiu. É questão de tempo. Quando você chega ali nos 35, cheio de conta para pagar, cheio de coisa para fazer, aí você conclui, isso nunca vai mudar. Você parte de uma pretensão ingênua, né? Com o tempo você chega numa conclusão frustrante. Isso nunca vai mudar. Como nunca vai mudar? Até as pedras estão em mutação química. Não tem nada parado, não tem nada que não mude. A única coisa que permanece é a mudança. Está tudo mudando. O lance é encontrar a forma de participar dessa mudança de uma maneira útil. Sem pretensão, mano. Sem querer resultado. Sem exigir que o seu trabalho te premie. Sabe? É ter a satisfação de participar do coletivo da forma mais consciente possível e passar essa consciência para diante. É como jogar semente, mano. Aonde cair vai depender, né? Se cair na terra fértil, brota. Se cair na área pedra, não brota. Mas só jogar as sementes já dá uma satisfação tão grande. Então me basta jogar as sementes. Eu estou olhando a realidade, estou concluindo e estou colocando no meu trabalho. E essa é a parte que me cabe nessa tarefa coletiva da humanidade. Sabe? Eu estava lá nos 19 anos, quando eu larguei a faculdade, quando a família cortou relações comigo, em um mês eu concluí que, na verdade, a família é planetária. Todo mundo é minha família. Até pelo corte de relações com a família que me criou, que foi doloroso, foi difícil, foi profundo, mas que não tinha como eu dar para trás. Eu não ia seguir aquele caminho. Quando me disseram que você não está respeitando a gente, eu dizia, vocês não estão falando de respeito, vocês estão falando de submissão. Eu respeito muito vocês, mas eu não vou me submeter a essas regras sociais. Eu vou procurar. É um direito meu. E aí houve o corte, e em pouco tempo eu me senti em família. Em todo lugar que eu chegava, velho, eu formava uma família afetiva. Pelo meu comportamento, pela minha forma de tratar as pessoas, eu fazia família em qualquer lugar. Então eu ampliei o conceito de família, e hoje eu penso que a humanidade ainda está para tomar consciência de que é uma família planetária, e mais que isso, que existem inúmeras famílias planetárias que a gente só vai entrar em contato quando a gente conseguir se harmonizar aqui, nesse planetinha, nessa poeira cósmica, em volta de uma estrelinha de quinta grandeza, pequenininha, no meio de bilhões de estrelas, numa galáxia que tem 100 bilhões de estrelas, quase todas maiores do que o Sol. Tem estrelas que são sóis com centenas de planetas, com milhares de planetas, com dezenas de planetas. O nosso sistema tem 8 planetinhas. Quando eu era moleque, diziam que eram 9, né? Mas hoje os astrônomos dizem que Plutão não merece nome de planeta, porque ele é muito pequenininho. Mas eu olho para essa coisa toda e falo, a gente ainda não tem consciência do que a gente faz parte. A gente não tem consciência de que a família não é só planetária, ela é universal. Mas eu percebo que a gente está caminhando nessa direção, com muita precariedade, com todos os obstáculos que os usufruintes dessa situação social colocam para impedir essa evolução. Mas a coisa está evoluindo. Você vê, por exemplo, ninguém está sabendo, a mídia nunca vai dar, mas o MST
tão criminalizado, tão demonizado, tão odiado, doou mais de 1.000 toneladas de alimento nesses 2 anos de pandemia. Doou mais de 1.000 toneladas de alimento orgânico, que é uma coisa que nem se divulga que é saudável, porque a indústria alimentícia vive da química. Entendeu? Então, não, o poder econômico não permite que as pessoas entendam que a alimentação industrial adoece. E eles dominam os governos. Não sei se você sabe, no Ministério da Agricultura, não sei se da Agricultura ou da Saúde, existe o Guia Alimentar para os Brasileiros, que condena os ultraprocessados como nocivos à saúde e que ensina que a alimentação mais saudável é aquela que sai da terra, de preferência sendo plantada sem fertilizantes químicos e sem agrotóxicos, sem venenos. A agricultura familiar já pratica essa agricultura, porque quem aplica os venenos é o primeiro que adoece. Não é o cara que come, é o aplicador do veneno. Então você vê o veneno ser aplicado nas fazendas dos caras que não aplicam o veneno, eles mandam aplicar. São os grandes latifundiários, que às vezes nem moram no território, nem moram na fazenda. Então eles querem os venenos e botam os empregados para aplicar. Quando o empregado adoece, ele chuta e bota outro no lugar. Agora, a agricultura familiar, eles percebem que adoeceram durante o tempo que usavam essas químicas e pararam de usar. E desenvolveram formas orgânicas de plantar, de combate às pragas, que deixa o alimento saudável. Esse alimento saudável não interessa à indústria alimentícia. Então, a criminalização da MST, ela decorre disso. São pobres que não se sentem inferiores. Esse é o pobre que aterroriza os dominantes. O pobre que o dominante gosta é o submisso, é o que admira o opressor. O silencioso, né? É exato, o que serve, o que se submete, o que funciona como funcionário, como empregado. Esse é o pobre que eles gostam, o alienado, o ignorante. Por isso que investem tanto na ignorância. Por que você acha que odiaram tanto o Brizola com os CIEPs? Darcy Ribeiro era o vice-governador. Os CIEPs, eles recebiam as crianças às 7 horas da manhã, davam café da manhã, a criança tinha um armário com escova de dente. Eu sei disso porque eu vi, mano. Fazia o estudo curricular com qualidade, os professores tinham plano de carreira, tinham aumento. De tarde tinham atividades lúdicas, tinham lutas, tinham teatro, tinham dança, tinham música, sabe? Tinham um monte de atividades. 7 horas da noite, almoçavam. Na escola tinha dentista, tinha médico, tinha psicólogo. No fim da tarde, elas iam embora para casa de barriga cheia, de banho tomado, de dente escovado. Isso é investir na formação de um povo, mano. É você trabalhar a formação das crianças. Mas aí o Brizola era odiado, combatido pelas elites. Porque a eles não interessa um povo instruído. Um povo instruído é difícil de dominar, de enganar. Como é que um governo... Olha, eu me debati contra o PT em vários momentos, por conta de Belo Monte, sabe, das 250 mil famílias que foram expulsas pelas obras da Copa e das Olimpíadas, mas era um governo que servia a população, que destinou um percentual do orçamento para a população, que abriu espaço para entrar na universidade preto, pobre, periférico. Foi o que derrubou o PT. Foi. Como é que um governo desse, que favorece os de baixo, minimamente que seja, é derrubado tão facilmente? Como é que se volta o povo contra ele com a campanha midiática? Lula ladrão, Dilma ladrona, Lula ladrão. Até hoje tem gente chamando Lula de ladrão. Quando eu vi que tinha a polícia israelense, o FBI, o Serviço Secreto Britânico, a Polícia Civil, a Polícia Federal, todo mundo procurando alguma prova para prender o Lula, e ninguém achou nada, tanto que ele foi preso sem prova. Aí eu percebi que ali não tinha. O cara não tinha, ele não se corrompeu, mano. Ele conviveu com a corrupção, que é um cara muito vaselina, na minha opinião. Né? Ele trata com a corrupção com muita facilidade, mas ele mesmo não se corrompeu. Ele, depois de décadas como deputado, e depois de, sei lá, 2 mandatos de presidente, ele tinha 600 mil reais na conta dele. Mano. Foi isso que veio a público. Então, toda essa campanha, para mim, provou que o Lula
Não fez corrupção. Ele, pessoalmente. Ele tratou com os corruptos, como agora está tratando. Olha esse manifesto aí, pela democracia, assinado pela FEBRABAN, assinado pela Fiesp, os mesmos que patrocinaram o golpe. Você fica com o pé atrás. Incrível, totalmente, totalmente. E foi uma sequência, né, Eduardo? Depois a gente teve o governo da Dilma, em que até agora, muito tardiamente, o próprio Michel Temer teve a pachorra de vir a público e dizer que ela era honestíssima, só que não sabia se relacionar. Essa ficou aí para os Pois é. anais, né, digamos Como é assim. que chama isso de democracia, mano? Pois é. Como é que chama isso de democracia? Uma democracia, para mim, é um povo muito bem alimentado, muito bem instruído, muito bem informado, com autoestima e senso crítico, que pode ser desenvolvido cumprindo a Constituição. Não precisa mais do que isso, não. É só cumprir a lei. Isso seria uma democracia. Um povo com capacidade crítica de entender o que está acontecendo. Mas isso não é permitido. Então não tem democracia, tem instituições democráticas infiltradas pelos poderes econômicos, que são quem manda. Quando o Temer entrou, o que aconteceu? O pré-sal foi cedido, mano. O pré-sal estava destinado pelos governos do PT a ser investido em saúde e educação. O pré-sal foi passado. O José Serra fez um documento, uma carta para a Shell, para as petroleiras internacionais, não sei bem quais, prometendo que, se ele fosse eleito, ele ia fazer uma lei cedendo o pré-sal. E virou fato, aconteceu. Ou seja, o poder econômico internacional e nacional, que é cúmplice, interferem nas instituições democráticas. Como é que num Congresso eleito tem 70% de centrão? Centrão é isso que descaradamente vai para o lado que está o dinheiro. Total. Estava fechado com o Bolsonaro, agora vai fechar com o Lula. Claro. Eles estão em qualquer governo. Sim. Como é que esses caras conseguem ser eleitos, mano? Porque o povo é mantido ignorante. O povo é mantido desinformado. Uma empresa de informação que é flagrada na mentira tinha que perder a concessão, mano, porque é um espaço público. E você vê essas empresas de comunicação mega sendo flagradas muitas vezes na mentira, na falcatrua, envolvidas nas falcatruas sociais, e elas permanecem lá, plenas e soberanas. Ninguém mexe com elas. Elas indicam o ministro das comunicações, inclusive. Como é que pode chamar isso de democracia, mano? Isso é democracia cênica. Não, e esse assunto renderia muito, Eduardo. Só que eu quero voltar num ponto aqui. Você que passou, enfim, abandonou tudo, jogou de fato tudo pro ar quando não tinha nada. Oi. Eu contesto essa ideia, mano. Eu não abandonei tudo. Eu agarrei tudo. Eu agarrei a vida. Fica melhor assim. O que me ofereciam não era nada, mano. Não era nada. Eu quero mostrar para as pessoas um pouco, Eduardo, como que é o outro lado, está do outro lado do olhar, né? A gente sempre olha as pessoas na rua. Como que era olhar as pessoas, os, entre aspas, ricos, você estando ali na rua, na esquina, na sarjeta? Que olhar que tem uma pessoa que está ali largada para a pessoa que passa ali indiferente? Velho, é tanta gente que é muito variado. Não dá para falar assim como se fosse um bloco homogêneo, entendeu? Existem os revoltados, existem os que admiram, existem os que se sentem culpados pela própria miséria. Isso é uma estratégia, inclusive, psicológica, culpar as vítimas. Tem todo tipo de gente, mano. Eu olhava com condescendência. Eu olhava para pessoas inconscientes, que usufruíam de injustiças. Mas eu não me dou o direito de estar julgando. Isso é a minha sociedade que produz. Uhum. A sociedade produz espaço para pessoas exploradoras e para pessoas exploradas. E para o resto é aquela parte que a miséria, os mendigos e os desabrigados, que servem, são necessários para manter uma chantagem sobre o trabalhador, para ele aceitar qualquer condição de trabalho sob ameaça de ir para a miséria. Senão você vai virar aquilo, né? Exato, entendeu? Então, eu olho para a sociedade com raiva, eu não olho para o rico com raiva. Saca? Por exemplo, eu passei 4 anos pintando quadro. Pintura a óleo. Eu comecei a pintar e, surpreendentemente, começou a ficar bom. Aí eu comecei a ser chamado para expor em galerias.
e voltei a tratar com o público que eu tratava na minha criação, lá atrás. E para mim era como tratar com pessoas da minha infância. E ali eu achei que eu podia, falando de uma forma carinhosa, mostrar o tamanho dos equívocos sociais em que eles acreditavam. Que pobre é pobre porque não se esforça, essas coisas. E aí ali eu percebi que você não mostra nada para quem não quer enxergar. Mano. As pessoas não querem saber que elas usufruem de injustiças. A pergunta que eu mais ouvi nas galerias foi: você é comunista? Porque quem se preocupa com injustiça social, quem denuncia os abusos e os crimes do Estado contra a população mais pobre, é tido como comunista. Quem usufrui não quer saber. Eu lembro da minha mãe, velho, a gente andando na rua, quando eu via um grupo de miseráveis sentado na calçada de mendigos, eu grudava os olhos e não conseguia deixar de olhar. E minha mãe puxava meu braço. Para de olhar, menino. Falei, acelera o passo, né? Para de olhar, não fica olhando. Falei, mas por que isso acontece? Isso não é problema seu. Pensa na sua vida. Sempre foi assim, sempre vai ser. Ou seja, é o pensamento da comodidade. O pensamento mais cômodo para quem está usufruindo de privilégios, para quem tem os seus direitos respeitados, é não pensar nisso. E a sociedade estimula você a não pensar nisso e reprime quem pensa nisso. Ridiculariza quem pensa nisso. Debocha de quem pensa nisso. E, afinal, persegue quem pensa nisso e leva esse pensamento à prática. Não é à toa, mano, que você vai na universidade, aquele professor que se dedica à extensão, que vai trabalhar nas comunidades, ele é olhado com ironia, com deboche, com uma certa condescendência. O professor que é admirado, que é louvado, que é elogiado, é o que se dedica à pesquisa. Porque pesquisa gera patente, gera lucro, gera desenvolvimento tecnológico para as empresas, não necessariamente para o país. Entendeu? E já o professor que vai para a extensão, ele exerce uma função que, na verdade, é cênica, que é levar conhecimento universitário para fora da universidade, para as comunidades. Sabe? E eu já ouvi em favela, sabe, a senhora me falando assim, esses universitários vêm aí, ó, fica aí 6 meses mostrando os dentes para a gente, parece até que é amigo, né? Daqui a 6 meses eles vão embora, estão só fazendo currículo aqui dentro, já desacreditando das universidades e daqueles universitários que têm boa vontade. Mas os caras chegam lá carregando um sentimento universitário de superioridade. E nas periferias tem muita intuição. Quando você... É igual ao corpo, velho. Quando você perde a visão, você desenvolve os outros sentidos de uma maneira que nenhuma pessoa que enxerga tem. A audição, o olfato, o tato, você desenvolve. As periferias é negado o desenvolvimento da racionalidade, porque é uma educação muito precária. Meu filho, por exemplo, ele nunca teve um professor de biologia. Professor de química ele teve metade de um ano, porque é sempre escola pública. Então, quando você nega o desenvolvimento racional, as pessoas desenvolvem a intuição. Então, os pobres são muito intuitivos. Têm uma sabedoria imensa que os universitários não têm capacidade de perceber, porque são impregnados de um sentimento de superioridade. E não chegam lá com a humildade do aprendiz. Eles chegam com a arrogância do professor, de quem vai ensinar. E isso é uma barreira, isso cria uma distância. O que ele poderia fazer era aprender com aquela gente, porque a capacidade de resistência a dificuldades ali é muito maior, porque ali se convive com as dificuldades. A solidariedade ali é muito maior, e não como uma virtude, mas como uma ferramenta de sobrevivência. Se eu estou com fome hoje, o meu vizinho estava ontem. Então eu falo com ele, pô, estou com fome, ele divide a comida comigo. Isso é um procedimento padrão. Eu não vou ajudar o meu camarada lá que está em dificuldade porque eu sou bonzinho. Eu vou ajudar porque eu já passei por aquela dificuldade, eu sei muito bem como é que é. Então eu me sinto na obrigação. Né? Na periferia, a solidariedade não é uma virtude. A solidariedade só é uma virtude, velho, onde você não precisa de solidariedade. Onde você precisa para sobreviver, ela é uma ferramenta de sobrevivência. Assim como a humildade também não é uma virtude. A humildade é uma ferramenta de aprendizado. Você, com humildade, você percebe os seus próprios erros, você reconhece os seus próprios erros e você corrige. Você pode trabalhar os seus erros.
Você é arrogante, cheio de orgulho, você não reconhece seus erros, você atribui a outros. E se alguém falar dos seus erros, você reage como quem está sendo ofendido. Quem é você para falar assim comigo? São essas coisas que não se percebe. O saber precisa se encontrar com a sabedoria. Mano. E o esquema é armado para criar sentimentos de superioridade de um lado e inferioridade do outro para impedir essa integração do saber com a sabedoria. Eu acho que o pavor dos dominantes é exatamente essa integração do saber com a sabedoria. Eu acho que nas favelas, nas periferias, nas grotas de miséria, você vai descobrir exceções que vão saber muito melhor o que fazer com o conhecimento em prol do coletivo. Porque entre os formados, o conhecimento é um patrimônio, o conhecimento é um capital pessoal que vai te colocar num patamar privilegiado da sociedade. É isso que tem que mudar, mano. É isso que tem que se perceber. Isso é muito interessante, Eduardo, porque eu até eu me interessei muito, comecei a fazer terapia, algo que eu nunca tinha feito antes nesses 40 anos, e comecei a estudar bastante coisa e ler coisas recentes também, que muitos neurocientistas afirmando que o ser humano, na verdade, ele, assim como outros animais, ele não nasceu para competir, não para ter uma competição ou uma diferença social, né? E isso ele exemplifica até com os outros animais aqui, tantos outros animais que ele usou como explicação que não fazem esse tipo de competição. Então, na verdade, a gente acabou se situando e formalizando um tipo de formato de sobrevivência de que é mais legal você ter mais e, assim, o que tem menos que se vire, né? Não vou ajudar. Enquanto que os outros animais, que deveriam ser exemplo para a gente, né? Até, como você falou, partilham na necessidade, ou, enfim, vivem em comunidade muito melhor do que a gente. Então, isso eu acho muito interessante. A gente não nasceu para competir, né? A gente se formou numa sociedade que nos transformou dessa maneira de competidores. A gente pode competir em alguma coisa, velho, mas não pode ver a vida como uma competição. A vida não é uma competição, a vida é uma toada. Eu ouvi isso na cabine de um caminhoneiro que me deu carona. Ele ia no caminhão dele, no ritmo dele, aí passava umas carretas voadas, assim, ultrapassando ele, correndo. Falei, os caras estão competindo, ó. É um correndo na frente do outro, doido para pegar carga e trazer e tal. Isso tudo adoece, cara. Esses caras vão adoecer, questão de tempo, eles estão aí, ó, doentes. A vida não é uma competição, a vida é uma toada. A gente tem que levar, ir levando, não tem que ser melhor do que ninguém. E aí é o que eu digo, mano. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu quero ser o meu melhor possível. Eu quero ser hoje melhor do que eu era ontem. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Porque se eu for melhor do que você em alguma coisa, você vai ser melhor do que eu em outra. A gente pode cooperar. Sabe? Eu levo o meu melhor, você leva o seu melhor e a gente constrói uma coisa boa para todo mundo. Acho que essa é uma preocupação coletiva que a gente não teve acesso. Muito pouca gente tem. É preciso priorizar quem está precisando. É, chega a ser idiota pensar que o Sim. mundo não tem capacidade de sanar as carências da humanidade, matar a fome de todo mundo. Produção tem, tecnologia tem, abrigo para todo mundo, construir casa e não ter nenhum desabrigado. Condição tem. Tem todas as condições materiais, tecnológicas e de produção para isso. Mas quem domina a sociedade, esse punhado de poder de rico, não permite que isso aconteça. Eles fazem laboratórios de pensamento que criam os valores e esses valores são implantados pelas mídias, que são comerciais. Na verdade, a gente já está caminhando para o final aqui, Eduardo. Eu queria pegar agora um pouco de mais inspiração sua, que é algo que que acho que a gente acaba não. Eu acabei não vendo em outras entrevistas suas, se for tudo bem para você, você passar para a gente o que te inspira, assim, quer seja de leitura, de música, que faz você parar e se desligar de tudo e tirar aquele momento mais de inspiração mesmo. Rapaz, se desligar de tudo, não consigo imaginar. Eu gosto muito de música, mano. Música viajante, principalmente quando tem letra, por exemplo, músicas que questionam, que sensibilizam, que tocam. Eu não gosto de bobagem, entendeu? Por exemplo, tem uma música que diz
um vendedor de flores ensinar seus filhos a escolher seus amores. Aí eu pensei na mesma hora, pô, seria muito mais útil coletivamente se fosse um vendedor de flores ensinar seus filhos a escolher seus valores. Boa. Não é? Uhum. Eu gosto das músicas que questionam a sociedade, eu gosto das músicas que tocam o sentimento, que desenvolvem o sentimento, que criam o sentimento de família, né? Mas é independente. Sai Guarabira, eu gostava muito, Zé Rodrigues, eu gostava Ah, que muito. legal. Hoje eu estava ouvindo Pink Floyd quando eu vim para cá, Boa. porque eu não entendo Eu sou do inglês. rock também. Eu não gosto de ouvir letra em inglês, velho, porque me dá um certo incômodo não saber o que o cara está falando. Ele pode estar falando um Tá. monte de bobagem lá e eu não estou sabendo. Mas eu vou na musicalidade. Né? Algumas músicas clássicas, né? As Quatro Estações de Vivaldi. Mas eu não sou audiófilo, sabe? Eu sou sensível. Mas eu passei muito tempo morando em casa que não tinha luz. Então, quando eu queria música, eu tocava um violão precariamente, porque eu tinha umas posições decoradas. Eu não sou músico, né? Uhum. Mas aí eu tocava o Clube da Esquina, Milton Nascimento, Beto Guedes, Legal. Chico Buarque. Por quê? Porque questionava as coisas, sensibilizava, mostrava uma sensibilidade muito grande. Eu acho que duas coisas o ser humano precisa desenvolver, e está desenvolvendo, mano. É a sensibilidade e a consciência. A consciência da realidade. Não é a consciência do universo, não é nada disso, mano. É a consciência da sociedade que eu estou vivendo. Que aí eu vou perceber que aqueles que me são apontados como inferiores, na verdade, eles são muito superiores em resistência, em capacidade de superação, em humildade, tanto que formam a base, o alicerce da sociedade. Se você para numa cidade, por exemplo, e olha em volta, mano, você não vai ver 1 milímetro que não foi mão de pobre que botou ali. Não vai ver 1 milímetro, um poste, uma parede, uma calçada, um asfalto. As roupas das pessoas, tudo costurado por gente pobre. E se for de marca, gente escravizada. A barriga está cheia, quem plantou? Mão pobre, quem colheu? Quem trouxe? E, frequentemente, quem preparou? Eles são a base, mano. Chega a ser ingratidão não pensar nisso. É ingrato você ignorar os pobres. Mas as pessoas não têm consciência disso. E uma vez você falou, Eduardo, até guardei essa frase que você disse, que o dia que a favela não descer para trabalhar, parou tudo, né? Aí é que vai ser o caso. É porque eu via muita gente revoltada, falando quando a favela descer para o asfalto, quando a periferia vier para o centro, vai ser o caos. E numa dessa, eu tive a oportunidade de pedir a palavra. Era uma coisa de movimento social. Falei, moçada, deixa eu dar uma ideia aqui, mano. Todo dia, escuro ainda, a favela começa a descer para o asfalto. Todo dia, escuro ainda, a periferia começa a se deslocar para o centro. Às 5, 6 horas da manhã, os transportes estão lotados, torturantemente lotados, levando gente para o centro. E é essa gente que faz a cidade funcionar. Se essa gente não fosse para a cidade, tudo pararia. Está aí um dos motivos para manter a rapaziada inconsciente, para manter o controle das comunicações, para manter o modelo de educação empresarista. Porque eu sou a favor de um modelo humanista de educação. Eu acho que as crianças tinham que ter uma versão da Constituição infantil, pelo menos de alguns artigos mais importantes, para começar a entender como é que a sociedade funciona. Isso devia fazer parte do currículo escolar, como a sociedade funciona, quais são os poderes, qual a função de cada poder. Mas isso não é dado. Isso não é dado e não é por acaso. Quando você quer falar sobre a sociedade nas escolas, você é comunista. É uma ignorância tão grande, parceiro. Incrível isso, Tão cara. grande. Me chamam de comunista. Uma vez, numa galeria, o cara falou: você é comunista? Falei: não, cara. Eu conheço até o Ivan Pinheiro, na época era o secretário-geral do partido do PCB. Ele comprou até desenho meu. Era, assim, tinha um trato afável com ele, né? Porque eu frequentava os movimentos que ele frequentava. Falei, não, eu conheço até o Ivan Pinheiro do Partido Comunista. Se você perguntar para ele, Eduardo é comunista? Ele vai rir, cara. Fala, não, Eduardo não é comunista, não. Porque eu não sou devoto de São Marx, mano.
Aquilo é como se fosse uma religião. Existe uma hierarquia lá dentro. Eu não me enquadro em hierarquia. Sacou? Eu não respeito o cara porque ele estudou mais. Eu respeito o cara pela atitude que ele toma, pelos sentimentos que ele produz em si e pelos sentimentos que ele causa nos demais. Pela consequência das atitudes dele, na prática. Então, o cara, para mim, não precisa ser estudado. Se for estudado, melhor. Eu acho que todo mundo tinha que ser estudado. Mas nós estamos numa sociedade que nega acesso ao estudo para a grande maioria. E no meio dessa grande maioria, existem grandes sábios. É preciso perceber isso, valorizar isso e colocar isso em uso para o coletivo. É da periferia, mano, que vai vir o senso mais coletivo que tem. Que a periferia se organiza sem o Estado. É área de abandono. E eles se organizam, criam suas normas e convivem harmonicamente, sem instrução, sem educação, vivendo cheios de dificuldades. E conseguem se organizar. Imagina se eles recebessem instrução. Outra coisa que derrubou esse governo anterior, mano, foi colocar preto pobre dentro da universidade. Porque, ao contrário daquela ideia de classe média, de que o favelado, quando ele sair com seu canudo universitário, ele vai querer esquecer o passado, essas pessoas que pensam assim não entendem nada de pobreza, de comunidade. Porque você viver em dificuldade, mano, num coletivo, cria um afeto que não quebra, mano. Então o cara, quando ele tá lá na universidade, sai com canudo, ele quer levar o conhecimento pra galera, velho. São essas pessoas que trouxeram universidades, inclusive de classe média, para fazer os cursinhos pré-universitários, pré-vestibulares, que hoje tem num monte de favela que antes não tinha nenhuma. Era pura ignorância escolarizada, assim. Não tinha escola. Hoje tem um monte de cursinho pré-universitário. E engraçado como é que eles vão percebendo. Os primeiros, velho, era de graça. Aí, um dia eu cheguei lá e eles estavam cobrando R$ 20 pelo cursinho. 10 para quem não podia pagar. Eu falei, pô, velho, mas vocês estão cobrando? Ele falou, velho, se a gente não cobra, o cara não se sente ligado no cursinho. Então, 80% dos que começam não chega nem a terminar, larga para lá. Agora, se o cara entra pagando R$ 10 que seja, aí ele não sai. Você vê como é que os caras vão arrumando formas de levar conhecimento para a periferia. Esse governo que caiu do PT não caiu pelos defeitos, que foi servir aos banqueiros, que foi não criar espaço de debate em tudo quanto é periferia, não regulamentar a mídia, não abrir a mídia para a população, para você ter TV comunitária, TV universitária, TV sindical, TV de tudo que é tipo de escola média. Tinha que abrir o espectro das comunicações. Então, para mim, isso foram os defeitos. Mas o que derrubou ele foram as qualidades. Foi abrir espaço para essa multidão que historicamente sofre crime de Estado, desde o Império, velho, que é perseguida, que é contra quem foi criada a polícia. Não sei se você sabe, quando Dom João VI chegou aqui, fugindo dos franceses, ele chegou com 15 mil nobres, 15 mil pessoas da nobreza, e chegou no Rio de Janeiro e praticamente dobrou a população da cidade. Se falava uma língua derivada de tupi, guarani, português e espanhol. E aí ele ficou apavorado. Ele criou a Guarda Real, que era a polícia para defender os nobres, os civilizados, os brancos, os europeus do populacho. E até hoje a polícia ostenta esse símbolo, que é uma coroa com duas garruchas, um ramo de café e acho que de cana-de-açúcar do outro lado. Quer dizer que a polícia se orgulha, ela foi criada para defender os ricos dos pobres. E até hoje ela age assim. Não é à toa que é tão fácil você ver a polícia entrar numa favela e matar um monte. É mais um crime de Estado. E é naturalizado pela mídia. E quem é que mais morre, mano? Os ex-escravos. Nós estamos numa sociedade escravista, mano. Os ex-escravos não, os descendentes, né? Dos sequestrados da África que foram escravizados aqui. É isso que eu ia falar para você, Eduardo, que você estava até falando assim, quando eu falo tal coisa, falam que eu sou comunista ou esquerdista e tal. Até um movimento dizendo que, assim, na verdade,
muitos falam, né, não tem racismo aqui estrutural no Brasil, isso é coisa aí dos esquerdistas, tal. O que você tem a dizer para esse pessoal que fala que não tem racismo no Brasil, veja bem? Irmão, ou esse pessoal está mentindo, ou não vai para a rua. Ou está mentindo, ou não vai para a rua, mano. Não olha em volta. Nega o que está vendo, porque está na cara, velho. Está na cara, é óbvio demais. Eu acho até estranho explicar que existe racismo na sociedade. Parece absurdo ter que É explicar, né? absurdo demais. Como que eu vou explicar uma coisa que está na cara, velho? Está na cara. O que mais tem na favela? Preto e nordestino. Pobre. O que mais morre? Pega as estatísticas, mano. É aquela coisa, mano. As pessoas, frequentemente, as pessoas que têm sua vida garantida, que têm seus direitos respeitados, colocam a sua conveniência acima da sua consciência. Então fica fácil você se convencer de que não tem racismo, não. Para não se incomodar. Que o pobre é pobre porque não se esforça. São pensamentos convenientes. São pessoas que colocam. Eu tomo muito cuidado com isso, mano, para nunca permitir que a minha conveniência se sobreponha à minha consciência. Se a minha consciência me incomodar, eu tô com ela, mano, e vou ficar incomodado. E esse incômodo vai produzir alguma ação, alguma decisão, alguma atitude. E com isso eu vou me sentir bem. Agora, quem está seguindo sempre a própria conveniência, mano, e coloca a consciência em segundo plano, são pessoas que não entendem por quê, que de noite, na hora que vai dormir, tem uma angústia enorme. Tem que tomar um antidepressivo. Sente um vazio na vida enorme. Eu vi isso muitas vezes, mano. Eu viajei muitos anos de carona, né? Uhum. De raro em raro, um carro rico parava para me dar carona. E essas pessoas, quando percebiam que eu era um cara conversador, que tinha capacidade reflexiva, elas revelavam coisas que elas tinham guardadas dentro de si e que não tinham coragem de dizer para ninguém. Mas naquele caso, como eu tinha vindo do nada, e ali na frente eu ia sumir, nunca mais a pessoa ia me ver, então ela se dava o direito de me confessar coisas que para mim eram um estudo, mano. Por exemplo, eu sou o cara mais bem sucedido da minha família, mano. Eu ganho mais dinheiro que todo mundo. Eu devia estar feliz da vida. Mas eu sinto um vazio, cara, tão grande dentro de mim. Quer dizer, porque isso não é o objetivo da vida, mano. Você ter mais dinheiro do que todo mundo é um objetivo fútil, superficial. Nunca vai satisfazer. Uhum. Daqui a pouco eu ia embora. Peraí, isso de eu ser reflexivo e pegar carona e tratar com essas pessoas que. Eu ouvi confissão de assassinato, eu ouvi confissões incríveis, mano. Exatamente porque as pessoas se sentiam seguras em falar comigo. Eu era um merda social. E se por acaso, em algum lugar, eu revelasse o que ela tinha falado, eu estava fudido, mano. Eu não era um nada. Eles podiam me matar, eles podiam mandar me prender, eles podiam me processar. Eu nunca ia poder revelar. Mas que Mas isso me privilégio for... que elas falaram isso para você, Eduardo, que eu vou até usar um exemplo meu. Quando eu falei que que ia começar a tomar antidepressivo, que eu estava mal e tudo mais, fui afastado do trabalho, para todo mundo que eu falava, do meu círculo aqui mais próximo, eu falava: ah, normal, eu tomo há 10 anos. Ah, você vai tomar um pouquinho, mas daqui a pouco você está bem. Ah, é assim mesmo, viu? Mundo corporativo. Pode perguntar para seus colegas, todo mundo toma. Faz o yoga, Eu queria ter ouvido você, eu queria estar dando carona para você para ouvir você e não esses caras, viu? faz o yoga, mano. Faz uma meditação. Arruma um Isso, guru. Arruma um é. guru. Impressionante, isso é Aquela normal. coisa. Como é que a pessoa pode falar que é normal tomar antidepressivo e tá tomando há 10 anos, gente? É porque está nas normas. É porque a maioria faz. Entendeu? É normal. Eu quero ser anormal. Não É, quero ser nesse caso, normal. sim, sim. Agora é um pensamento muito simples, velho. A figura que toma antidepressivo, se for minimamente inteligente, deveria perceber que ela está tomando antidepressivo porque tem uma vida deprimente. Então, se ela tem uma vida deprimente, a parada não é tomar antidepressivo, é mudar de vida, é mudar de valores, mudar de objetivos de vida. É aquela questão que a gente não se coloca, mas que é preciso se colocar. Será que o que eu quero da vida sou eu mesmo quem quer? Ou é o que eu fui condicionado a querer? Será que os meus valores fui eu mesmo quem criou? Ou eles foram criados e implantados em mim? Será que o que eu acredito
É o meu coração que acredita? Ou isso foi imposto? Foi condicionado? A minha visão de mundo, será que é minha mesmo? Ou será que colocaram lentes distorcedoras na minha cara para eu ver o mundo distorcido e irreal? Questões para se fazer para si mesmo. Se eu tomo antidepressivo, eu tenho uma vida deprimente. Não é o depressivo que eu tenho que tomar. Porque a vida acaba, mano. A vida passa. E a sensação, eu acho que a sensação que me apavorou lá com 19 anos era chegar no fim da vida com a sensação de vida vazia, de ter vivido em vão, de ter sido enganado, de ter corrido atrás do que realmente não tem valor, tem preço. Porque, afinal de contas, o que eu vou levar, mano? Eu não vou levar nada concreto. Eu vou levar tudo abstrato. A maior importância que a gente tem não é concreta, mano. É abstrata. É o sentimento, os afetos, a consciência. É tudo abstrato, mano. Mas isso não dá lucro. Então você vê um massacre publicitário e midiático colocando você assim, crente de que o objetivo da vida é ficar rico. Foi uma coisa que eu falei com meu pai. Se o objetivo da vida fosse juntar patrimônio e ficar rico, quem juntasse patrimônio e ficasse rico não morreria. No entanto, morre. E muitas vezes divide a família que briga pelo patrimônio, pela grana. Então esse não é o sentido da vida. Foi a partir dali, mano, que eu saí atrás de um sentido para a vida. Foi que eu falei com meu pai, né? Ou eu vou achar um sentido para minha vida, ou eu vou morrer procurando, porque esse sentido da vida que está programada para mim, eu não quero, não aceito. Eu já estou frustrado só de olhar. Eu vou adoecer com isso aí. E eu não quero, mano. Chegar no fim da vida, olhar para trás e ver um vazio. Isso tá louco, mano. Hoje, mano, pode cair um meteoro aqui na minha cabeça agora. Estou satisfeito com a minha vida. Eu gosto do que eu faço. Eu tenho orgulho do meu trabalho. Mesmo ele tendo sido desprezado, o desprezo dos convencionais, para mim, é um elogio, mano. Nunca me afetou. Porque eu vim de uma classe que despreza. Então, quando eu vi o desprezo, eu achei que foi graça. Falei, perdi o aspecto, não tenho mais o cheiro, não tenho mais a cor da minha classe de origem. Muito bom, Eduardo. A gente tem que encerrar agora, a gente está chegando aqui no nosso tempo. Queria te agradecer demais. Como eu disse, para mim é um privilégio, uma pessoa que eu acompanho aí há tanto tempo pelas redes sociais e que hoje eu tenho o prazer de colocar aqui no primeiro episódio de um canal que eu estou lançando para que a gente possa refletir mais sobre sermos mais humanos, estarmos mais atentos a quem está ao nosso lado, ao nosso próximo. E não tinha pessoa melhor para começar essa trajetória aqui que não você. Eduardo, eu sei que você tem muita coisa que você passa da sua arte, eu já vi participação de riff e tudo mais. Deixa pra gente aqui qual que é o canal para te seguir no Instagram. Artista de rua, mano. Eduardo Marinho, ponto artista de rua. Tem um canal do Instagram, não sei se chama canal, que foi feito quando a gente parou na pandemia. Eu estava lá em Goiás, indo para Tocantins, quando a gente foi obrigado a parar e alugou uma casa. Tinha um camarada comigo fazendo um filme e ele abriu um Instagram chamado Eduardo Marinho, ponto Via Celestina. E tá com muito seguidor lá, é verdade. Ele me pediu para pegar meus documentos, para autenticar. Eu falei, pô, velho, mas isso aí é seu, velho, não é meu. Não, mas é seu respeito e tal. Eu falei, mano, mas não sou eu, as pessoas vão achar que estão falando comigo. E ele disse, não, mas aí vai ter mais visibilidade, vai ter mais alcance, as pessoas vão perceber que eu estou contigo. E eu acabei fazendo, né? E depois acabou, depois de 6 meses da pandemia, chegou lá, a gente voltou para cá. Ele já tinha feito o filme, ele foi para Santa Catarina, foi fazer música, foi fazer outras coisas, eu não encontrei mais com ele. Eu cheguei a entrar em contato para falar, velho, tira a autenticação, porque as pessoas pensam que... Eu encontrava pessoas na rua, diziam, eu te sigo no Instagram. Falei, não, não sou eu, não, mas está autenticado assim, lá. Falei, não, mas aí eu tinha que explicar. E eu sei que muita gente não encontra comigo. Então as pessoas pensam que estão falando comigo quando estão vendo esse... E aí eu entrei em contato com ele. Falei, velho, tira essa autenticação aí, porque o nego tá pensando que sou eu aí.
Mas aí o cara mandava uns textos enormes que eu acabava sem entender direito o que ele estava falando. Eu falei várias vezes, falei, mano, isso não é honesto, mano. Tira isso daí. E até hoje, mano. Eu desisti, falei com ele, mano, a partir de agora eu não falo mais nada. E aí ficou a autenticação lá, não sei como é que isso vai ser resolvido. Eu não vou ficar Tá. com raiva do cara, eu não vou ficar fazendo vídeo contra o cara. Não, mas caiu assim. O meu Instagram é eduardomarinho.artista de rua, Tá que bom. não me classifico, sacou? E não está Sim. autenticado. E quem opera nem sou eu entro de vez em quando e tal. É minha filha mais velha que está levando adiante, que posta coisa e tal. Ela que pega encomenda ali, a gente recebe encomenda. Porque eu não vivo da internet, né? Eu não monetizo nada. Eu não quero publicidade das minhas coisas. Para mim, a publicidade é uma atividade criminosa. Agora, eu não me sinto no direito de julgar os publicitários. Eu não digo que o publicitário é criminoso, eu não fico com raiva da publicidade. Esse é o mundo em que eu vivo. A publicidade está aí. Só que eu não quero a publicidade nas minhas coisas, porque eu vejo o que ela faz na cabeça das pessoas, nos valores e com as vidas de milhões de pessoas. Então eu não quero publicidade, não quero viver disso. Eu vivo do meu trabalho, continuo vivendo do meu trabalho, sacou? Eu tenho a sorte de me chamarem para palestras, né? Quando eu vou numa palestra de uma escola pública, de uma comunidade, né, de um grupo sem grana, eu vou tranquilo, não cobro nada. Mas de vez em quando tem uma empresa, né? E aí eu cobro, sacou? E entra uma Não, tá grana. certíssimo. E quando entra essa grana, velho, eu compro tudo em camisa, em papel, em tinta, e produzo muito mais coisa para Mais poder coisa. vender. É. Que legal. Estou espalhando coisas para o mundo, né, velho? Meus desenhos estão em milhares de paredes por aí. As pessoas param para pensar. Não sei se você já Poxa, que viu. legal. Já vi várias coisas, sim. E, meu, que esse seja só o primeiro papo nosso, que a gente possa voltar a se falar, se encontrar de repente nesse mundão aí, quando você vier para São Paulo, ou o canal crescendo, que a gente consiga te trazer para cá também. E, pô, fico muito feliz com o papo, de verdade, Eduardo, do coração aqui. Você é um cara que me inspira, e digo até que me inspira a minha família aqui também, a gente gosta muito de você. Oh, que legal, velho. Eu já vejo gente falar comigo, velho, eu penso que nem você, mas eu sou o maior discriminado da minha família. Ó, É, começo de setembro eu vou estar em São Paulo, mano. setembro? Tá, vamos No trocar ideia começo de então. setembro, sacou? Vamos trocar ideia para a gente se falar, ver se a É gente se massa. tromba e arma alguma coisa. Muito obrigado, Eduardo. A gente fica aqui com esse primeiro episódio que foi muito especial aqui do Ponto de Fala. Não se esqueça de nos seguir aqui no canal, acionar a sineta aí para ser notificado e deixa o seu like sempre que vir alguma coisa nossa por aí, tá bom? Eduardo, um grande abraço. Valeu, Continue nos parceiro. inspirando. Eu que agradeço você, mano. É muita honra estar participando do primeiro. Poxa, que é isso. Nós que estamos honrados aqui com a sua presença. Até uma próxima, viu? Legal. Até a próxima. Um abraço para todo Valeu, mundo. gente. Um abraço.